Boa tarde. Eu, eu vinha hoje aqui, pensava eu dar uma sessão de autógrafos, mas afinal vou falar também um bocadinho, o que foi um pouco surpresa. E vou falar um bocadinho do último livro que publiquei, chamado O Mar, a Enciclopédia da História Universal Mar. Vou aqui fazer uma pequena introdução sobre o que é este projeto, a enciclopédia. Na realidade, eu comecei por escrever, a primeira coisa que eu escrevi na vida foi um volume deste projeto, chamado Enciclopédia da História Universal, e foi publicado em 2009, acho eu. Entretanto, já publiquei mais 3 volumes, este é o quarto, e é uma enciclopédia fictícia, portanto, faz-se passar por uma enciclopédia verdadeira. As entradas têm um tom de alguma coisa relativamente factual, mas é praticamente tudo inventado, partindo muitas vezes da realidade, partindo muitas vezes da verdade, mas o material é acima de tudo ficcionado. Eu costumo cruzar muitas coisas verdadeiras com ficção, o que faz com que a enciclopédia também se torne um livro relativamente labiríntico. Se vocês fizerem depois pesquisas no Google, talvez não cheguem a uma conclusão definitiva sobre o que é verdade e o que não é. Muitos destes autores são inventados, a maior parte. A bibliografia é inventada. Estes autores também, que fazem parte da Enciclopédia da História Universal, têm a particularidade de se corroborarem uns aos outros. Portanto, eles citam-se uns aos outros, o que de certa maneira lhes dá uma vida, uma espécie de vida. Um pouco como se esse testemunho servisse para lhes dar essa mesma vida. Muitas coisas, como disse, são inventadas, a maior parte. Ela também tem uma bibliografia, também com livros inventados. É quase tudo criado de raiz. Mas também há situações mal atribuídas. Vocês poderão encontrar aqui alguns livros que se calhar são atribuídos a autores conhecidos, sei lá, como o Hemingway, e muito provavelmente ele não escreveu nenhum destes livros que estão aqui na bibliografia. Esta enciclopédia também tem tido um percurso mais ou menos conturbado. Começou por ser vendida na secção de História da maior parte das livrarias, ironicamente, e em vez de ser, obviamente, vendida na secção de ficção. Coisa que me tem acontecido também com outros livros. Participei num livro coletivo que se chamava O Almanaque do Dr. Thackeray das Doenças Imaginárias e Desacreditadas, e lembro de o encontrar numa cadeia aqui da concorrência, na secção de enfermagem. E como esse, acontecem também muitos outros casos. Este livro, O Mar, é menos fragmentado do que a maior parte dos outros volumes da enciclopédia. Tem 3 histórias relativamente grandes, 2 novelas ou 2 noveletas, e também um conto grande ou uma novela pequena. E essas 3 histórias têm ligação entre si e, portanto, compõem uma espécie de, se quiserem, um romance. Essas três histórias, dado que as personagens de umas e de outras se vão cruzando, e nós vamos percebendo, à medida que vamos lendo estas histórias, de facetas destas personagens que não conhecíamos antes. Contém também alguns poemas, que é uma coisa que eu não tenho coragem de publicar em meu nome, mas que publico na enciclopédia com o nome de autores inventados, e portanto a maior parte deles são atribuídos ou a japoneses, no caso de serem haikus, ou a um poeta chamado Petar Stambolitsky, um poeta búlgaro, inventado, evidentemente. Tem também muitos aforismos, como, por exemplo, este aqui: o deserto é uma praia que por melancolia se afastou do mar.
Isto também é atribuído a uma autora, neste caso inventada, Malgorzata Zayats, cuja história dela é mais ou menos contada no final de uma maneira muito sucinta. Era uma enfermeira judia que se refugiou em Portugal, fugida do nazismo. Escreveu vários livros de aforismos. Esta enciclopédia também tem a particularidade de ter a letra X, porque é muito difícil encontrar palavras com X suscetíveis de entrar numa enciclopédia deste tipo. Neste caso, por causa de um rei persa chamado Xerxes, e que, curiosamente, tem aqui uma história em que parte é ficcionada, mas há uma parte real que provavelmente é mais inacreditável. É que ele uma vez mandou açoitar o mar, mandou espancar o mar eu creio que fosse o Mar Negro, provavelmente por ser um mar asiago, e então resolveu castigá-lo e mandou os soldados açoitarem o mar. Ou seja, há pessoas muito mais inacreditáveis do que aquelas que nós conseguimos inventar com a ficção. Aqui este aforismo, por exemplo, o mar é o espelhinho de Deus, que é atribuído a Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresa de Lisieux. Esta menina existiu realmente, foi uma freira que morreu muito nova e criou todo um método teológico chamado O Meu Pequeno Caminho. E era tudo assim muito quase ingênuo e infantil, apesar de uma grande profundidade. E, portanto, o mar é o espelhinho de Deus, apesar dela não o ter dito, poderia perfeitamente ter sido uma coisa escrita por ela. E se calhar vou ler aqui um texto, uma história. Como há crianças, não vou ler a que eu gostaria de ler, porque tem-se umas palavras um bocadinho mais vernaculares. Mas vou ler aqui uma história chamada Tesouros Enterrados no Mar. Kurt Moller foi um dos mais célebres prestidigitadores do século XX. Trabalhava com a sua mulher, uma senhora alta, de ombros largos, com um sorriso transparente, chamada Amélia. Todos os dias, Kurt Moller a cerrava e todos os dias Amélia Moller ressurgia inteira, completa. Amélia tinha um dente de ouro e cada vez que se sentia feliz, o dourado brilhava na sua boca no meio de um sorriso. Isso acontecia sempre que havia um espetáculo. Ficava exultante por ser cerrada ao meio e depois maravilhar o público mostrando-se, no final, inteira e indestrutível. Era uma magia que fazia as pessoas da audiência acreditar que poderiam ser eternas, como Amélia, uma magia em que as forças que separam e que compõem deixam de ter poder. A morte era ridicularizada e tornada inócua, era uma piada, já não conseguia desfazer os nossos órgãos e limitava-se a ser um joguete nas mãos do mágico. Isto é uma grande virtude, dizia ela, poder desfazer-me em bocados e voltar a unir-me, baralhar as palavras que somos e voltar a compor o livro que somos. Foi assim que aprendi com a minha mãe e com a mãe dela a ser nada e a ser tudo na mesma tarde, num só espetáculo, a cuspir na cara da morte. Em 1947, numa tarde de inverno passada numa taberna no norte da Polónia, um homem chamado Samuel Toth aproximou-se de Kurt Moller e falou-lhe de um tesouro. Kurt perguntou-lhe várias coisas, pergunta atrás de pergunta, copo de vinho atrás de copo de vinho. Há mesmo um tesouro? Perguntou Moller. Ah, disse o outro, um tesouro no fundo do mar do naufrágio do Galante. Moller perguntou-lhe por que motivo não estava já em posse dessa fortuna e Samuel Toth disse que o ouro não era um grande tesouro para ele. Em contrapartida, adorava boas histórias e seria capaz de matar ou perder a vida por uma, de ficar na miséria por um bom conto. No fundo, aquele mapa seria o começo de uma narrativa na qual depositava grandes esperanças. Moller riu-se, aceitou o mapa e quase imediatamente ficou obcecado com a caça ao tesouro. Só pensava no que iria encontrar enterrado no oceano. Comprou uma casa no sul de Espanha e passou a dedicar todo o seu tempo, todas as horas, minutos e segundos, à procura do tal tesouro. Nunca mais trabalhou num circo, nunca mais houve espetáculos, a serra enferrujou e a sua mulher nunca mais sorriu, nunca mais foi desfeita e refeita, nunca mais se viu cortada ao meio e reconstruída pela magia de um gesto, nunca mais venceu a morte, nunca mais se sentiu eterna. Começou a definhar, mas Kurt Moller nem reparava.
Amélia passava os seus dias a chorar, sentada num baú de madeira. Era uma arca possível de trancar por dentro e uma das poucas coisas que havia restado do tempo em que viviam do ilusionismo. Kurt Moller mergulhava todos os dias recalculando as coordenadas e reinterpretando o mapa de Samuel Toth, e todos os dias voltava de mãos a abanar, com as esperanças cerradas ao meio, um bocado para cada lado. Um dia, no verão de 1963, não encontrou a sua mulher em casa. Olhou para o quarto e reparou que faltava o baú onde ela se costumava sentar a chorar. Encolheu os ombros. Retomou a demanda no dia seguinte, como se não faltasse nada em sua casa. E os anos foram passando, até que finalmente descobriu um baú no fundo do mar. Pareceu-lhe familiar, pareceu-lhe a arca que tinha no quarto onde Amélia se sentava. Estava trancada, por isso teve de forçar a fechadura. Quando viu um sorriso de ossos com um dente de ouro, sentiu que era possível fazer um truque de ilusionismo ao contrário. Numa arca, encontrar ouro, o seu tesouro, e isso ser a sua maior infelicidade. Atribuído a um tal de Nicolás Marina, sobre náufragos. Queria agradecer muito terem vindo aqui hoje à tarde e se quiserem fazer alguma pergunta ou se quiserem autógrafos, enfim, estou aqui à vossa disposição. Muito obrigado.